Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Uma terceira rodada repleta de partidas espetaculares e lances brilhantes. Diga-se a verdade, a maioria das partidas empatou na terceira rodada, mas isso não significa que nós não tivemos várias partidas repletas de lances brilhantes e bem legais e com vitória, né? E eu trouxe algumas delas aqui então pra gente já nas posições especiais aqui. E antes da gente olhar a partida inteira aqui do Magnus Carlsen, tá? Que é o que a gente vai analisar. Mas aqui é o seguinte, pessoal. A gente tem Praggnanandhaa jogando contra o Navara. A gente sabe que costuma ser dureza, né? Rafa, o que é isso? Não, sério. São dois fortes jogadores. E aqui o menino Praggnanandhaa, 17 anos de idade, né? Quanto que tem o Praggnanandhaa? Acho que tem 17. É o eterno 17, igual o Firuja. Tinha até 20 anos e eu ficava falando que ele tinha 17. Mas aqui, pessoal, olha que bonito. Praggnanandhaa fez a partida perfeita aqui. Nessa posição, 2 cavalos de torre contra 2 cavalos de torre. Questão material igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo tem 6 peões. O que o Praggnanandhaa me solta aqui? Olha que bacana, né? A gente pensaria em jogar um lance torre por H6 aqui nessa posição. Não muito bom, porque cavalo por F3, seguido de rei G7. As pretas têm um bom contra-jogo aqui, né? Pode ir embora aqui com chances para os dois lados. G5 defende, aqui vai e equilibrado. Por isso, nessa posição, Praggnanandhaa vai para um lance brilhante aqui. Olha que espetáculo. Ele me segue com o lance cavalo de F por E5. Que? Praggnanandhaa fazendo magia aqui. Esse menino é espetacular, né? A partida segue com cavalo por E5 e aqui torre F2. Que sequência bacana do Praggnanandhaa. E o rei não tem mais como defender o cavalo. O cavalo vem para casa de F3 e o Praggnanandhaa sobrecarrega agora aqui. Bela combinação aqui do Praggnanandhaa, né? E aqui seguiu da seguinte maneira, torre G8, temos trocas em F3 e fomos para esse final. Agora o rei tá em xeque, né? Não dá nem tempo de capturar aqui, você captura o rei e sai correndo. Então aqui rei G5 e olha só que maestria aqui esse final jogado pelo Praggnanandhaa contra o Navara. Aqui o Pragna tem alguns peões a mais, mas o Navara já avançou o peão aí bastante, né? Então fica bem emocionante aqui realmente, olha, rei E4, um lance muito valente aqui, né? Já sabendo que ele vai ter que dar apoio aqui para os peões, cheque, o rei ajuda. Peão atacado, olha o que o Pragna faz aqui, D4, cai lá em C3, ele toma, e agora ele fica com o rei aqui dando suporte para 2 peões passados, né? Que loucura, a torre cheque, o rei vem para C4 com um tempo sobre a torre tenta parar o peão, ele dispara o outro peão aqui, belo final aqui do menino Pragna, rei ataca a torre C7, não dando tempo aqui do Davi Navara fazer nada, e quando ele joga o torre 1 naquela armadilha, naquela expectativa de promover e dar cheque, é claro que o Praggnanandhaa não vai cair nessa, ele ainda tem 2 minutos, mesmo que ele tivesse alguns segundos, ele iria encontrar aqui o arrematador. Torre por H3, que bonito, hein? Que bonito o arremate aqui do menino Pragna, a torre tá segura agora para proteger qualquer cheque, e aqui o peão será promovido, não tem como evitar, né? Uma bela partida aqui do garotinho Praggnanandhaa, mais uma vitória, tá com tudo, hein? Foi para cima aqui do David, né? Foi para cima do David. E conseguiu essa bela vitória aí, primeira partida da terceira rodada, ainda vai ter outra, né? Agora, uma outra partida aqui espetacular que a gente teve foi esse final aqui entre o garotinho Vincent Keymer e o Tabatabaei, com pouco tempo já no relógio. E será que dá para ganhar esse final? Dama e rei contra rei e torre? Vincent Keymer tem uma dama e rei aqui, né? E vamos ver se ele consegue, ó. Não é fácil fazer isso, galera. Olhando parece fácil, mas o ponto todo é isso, é tentar ir jogando o rei pro canto. O rei vai tentar ficar no centro. E aqui tem que fazer manobras sutis, ó, do tipo dama E7, dama aqui na diagonal. É difícil demais esse final. E tem a regra dos 50 lances. Se não conseguir fazer isso em 50 lances, é empate, né? Mas aqui um objetivo já foi conquistado com muita maestria pelo Keymer. Não vamos explicar essa manobra, que não é o objetivo do vídeo. E até porque eu ia ter que estudar bastante antes para poder explicar, que eu já esqueci. Mas aqui um dos objetivos é colocar o rei mesmo no canto e seguir com a manobra de Philidor aqui, o que é feita com muita maestria aqui pelo Vincent Keymer, bonito demais. E aqui abandonou porque não dá mais, essa torre vai cair aqui muito em breve, né? Então rei A2 aqui, qual que é a ideia? Dama A7, olha só, né? Então a torre aqui tá caindo. Vincent Keymer conseguiu aí, tá com os estudos em dia, mereceu aí a vitória. O garoto alemão vai passando aí por cima do Tabatabaei, que é realmente muito puxado, né?
Agora é o seguinte, pessoal, separei aqui pra gente também Saleh Salem jogando aqui contra o Daneshvar. Mais um duelo muito pesado e aqui a gente tem brilhantismo. Olha só que legal. 7 peões contra 7 peões, um cavalo, 2 torres, dama, dama, ok. Pressão na coluna C, é verdade. E as brancas atacando na ala do rei, né? 3 atacantes muito fortes pra cima de um rei com poucos defensores. O defensor que tem aqui é meio manco. E aqui vamos ver então o ataque aqui do Saleh Salem. Sim, meus amigos, ele vai pra isso. Cavalo por G6 exclama. Olha que bonito o ataque que ele vai montar aqui. Nada é simples de jogar um lance como esse, né? Aqui tem uma calculeira envolvida pesada. Torre G3 com cheque, o rei escapa e agora dama D2, fino, né? Protegendo em C3 e suportando o ataque lá em H6. O rei tenta escapar, a dama chega de qualquer maneira. Qual que é o trunfo das brancas? Uma peça a menos, mas tem um peão passado. Fora o ataque para cima do rei exposto. A dama vem para casa de B2, aí atacando o peão de C3. Torre F1 aqui jogado pelo Saleh Salem, colocando a torre dele em segurança. A dama vem para casa de C2, a dama quer ajudar na defesa, mas agora a dama G5, cheque, o rei vai para D7, dama G8, pressionando o peão. Cavalo D6 aqui, vai pro desespero, né? Dá um ataque aqui, protege lá no limite. Mas aqui dama G7, mantém a fricção aqui, né? E ao mesmo tempo o cavalo atacado. O cavalo vem para casa de F5, tudo bem, é um duplo, mas caiu o peão de F7 com cheque. O cavalo cobre, torre vem para atacar. Uma combinação infinita. A torre vem para defender, H6 dispara o peão passado. Dama F5 parece que defendeu tudo, mas olha o fino agora. Lá lá, dama F6, esse é fino demais. E agora se trocar a dama, o cavalo vai cair. A dama vem para H5, H7, a combinação interminável aqui do Saleh Salem. Torre volta para a casa de C8 e agora o arremate final aqui é muito bonito mesmo, muito bonito mesmo. É C4, galera. Que loucura, né? E aqui é o seguinte, pessoal. Se tomar de torre, o peão promove. Que bonito isso, né? E aqui é o seguinte, eu vou até mostrar isso aqui, ó. Se tomar de torre, o peão promove. Essa torre não está mais, não tem mais a possibilidade de continuar defendendo o cavalo. Então, se tomar aqui, vai cair o cavalo, vai ter sequência de mate. E se a dama tomar, você toma o cavalo com cheque atacando a dama. Um ataque descoberto. A torre toma, cai a dama. E se não tomar, por exemplo, aqui se jogar... cadê a vez de quem mesmo? Aqui, se jogar de dama, a gente falou torre toma... E não pode tomar de torre, que senão cai a dama. E se jogar qualquer outro lance, simplesmente aqui as brancas têm uma posição vencedora, né? Tá caindo a torre, a dama na sequência, né? Então aqui, genial, A partida segue ainda, portanto, com peão. Toma, a gente viu que não dá pra tomar de torre, mas agora D5. Bonito demais, né? Bonita demais aqui a partida. E aqui não pode tomar o peão, senão simplesmente dama cheque mate. E aqui, enfim, tem D6 ou tem dama por E6 chegando, tem vários tipos de ataque aqui na posição e não dá mais, né? Por exemplo, dama aqui em F5, o D por E6 com cheque, o rei tenta escapar para C6 e aqui dá para jogar, vários lances são bons, dá até para promover aqui, tá de bom tamanho, né? Aqui, por exemplo, se dama toma, dá para tomar primeiro aqui com cheque, toma aqui e as brancas estão bem melhores, né? Peões passados e conectados, uma qualidade a mais, tá de bom tamanho. Uma sequência fantástica aqui do Saleh Salem, realmente brilhante aqui a vitória e fez aí 97,4% de precisão. Agora, pessoal, Dubov. O Dubov fez uma partida aqui contra o Vocaturo e eu vou te falar o seguinte, Dubov nessa posição, olha só que loucura, né? Todo mundo tem um cavalo e uma torre, essa torre não tá jogando muito, mas tudo bem. O Dubov tá muito próximo aqui, ataques para cima do rei do adversário. Tá na vez das brancas jogarem, as brancas têm a torre atacada. E o Danil Dubov me inventa aqui esse lance cavalo C5. O quê? Deixando a torre com cheque, Danil Dubov. Que é isso? Esse é o Danil Dubov que a gente gosta de ver. Aqui dama toma, seguindo a partida, rei G2, não é possível, vai jogar com uma torre a menos. Mas aqui é o seguinte, ameaçou checkmate aqui, ameaçou checkmate... Não, é aqui só. E agora é o seguinte, dama D1 foi jogado evitando o checkmate. Danil Dubov segue com cavalo B7, cheque, rei E7. E aqui o momento dramático, né? Um momento aqui dramático, porque como continuar aqui nessa posição, né? E a melhor continuação aqui seria dama C5, cheque.
Essa seria a melhor continuação. E depois aqui de rei 8, por exemplo, cavalo D6 cheque. Que é isso, Rafa? Essa seria a melhor continuação. E depois de peão toma, fazer o perpétuo aqui. Ah, Rafa, você tá de sacanagem. Você me mostrou tudo isso pra falar que tem empate no final. Fazer o quê? O cara tá com uma torre a menos. O melhor aqui que dá pra conseguir é o empate, né? Agora é o seguinte. Nessa posição, o Danilo Bov, infelizmente, ele vai pro lance dama por C7 aqui. Eu fico triste por ele, que eu sempre torço pra ele. Ainda mais quando ele joga umas coisas criativas dessa, né? A gente fica torcendo pra dar certo. Mas aqui tem recurso defensivo, o Vocatura encontrou dama D7. Tudo bem, ainda a dama C5 traz dificuldade, porque o cavalo vem para casa de D6. E agora talvez um dama A5 seguido de dama por A3 possa fazer algum sentido, porque fica ameaçando todo tipo de ataque descoberto. Mas o Danilo Bov acabou jogando dama por A3 direto, que não é tão forte, porque agora as pretas ganham um tempo para jogar, um tempo que elas não teriam nessa outra sequência aqui, né? Então, por isso, aqui foi para um erro, o Danilo Bov deveria ter dado cheque. Foi para mais um erro, o Danilo Bov, e aqui sim é dramático, porque o Vocatura encontra o melhor lance. Primeiro, dama C6 com cheque, seguido de cavalo por C4. Danilo Bov ainda tenta, galera, ele segue aqui. Dá para jogar ainda talvez aqui um cavalo por F7 cheque, seguido de dama 7, protegendo aqui o cavalo, mantendo a torre atacada. Mas, né, duvidoso se isso aqui vai levar para algum lugar, talvez não leve a lugar nenhum. Por isso, Danilo Bov tenta trocar mesmo, troca aqui, segue com dama 8 cheque, vai que cola, né? Vai que ele tira o rei aqui, leva e cai a torre. Mas aqui o Vocatura tá atento a tudo, volta a dama. Danilo Bov de maneira dramática continua jogando, segue com dama em A7. Rei E8 protege o peão. Danilo Bov tem um peão passado. Quem tem um peão passado tem esperança. Essa torre não tá jogando mesmo? Que adianta ter uma torre a mais se ela não tá jogando? Eu tenho um peão passado. Aqui o Vocatura vai jogando da maneira perfeita. Rei F8, seguido de G6 na frieza. Seguido de rei G7 na frieza. Dama em E7 jogado pelo Danilo Bov. E agora a torre E8, a torre consegue entrar no jogo. Dama em F6 com cheque rei G8. E aqui o Danilo Bov mostra que ele é guerreiro. Aqui o Danilo Bov mostra que ele é guerreiro. Ele segue com o lance rei G4. O último plano que ele tem é colocar o rei aqui em H6 e dar mate. Mas ele joga rei G4. E aqui o Vocatura acaba com os sonhos aqui de Danilo Bov. E infelizmente Danilo Bov aqui abandona aqui a partida. Aqui realmente abandonou, porque não dá mais. O Vocatura não deu a menor chance do Danilo Bov seguir com o único plano ainda que ele tinha. Poderia dar certo, mas enfim, o Vocatura jogou bem demais aqui. E Danilo Bov sofre uma derrota no momento importante aqui do campeonato da Copa do Mundo. Vamos ver se ele consegue se reerguer, vencer aí a próxima partida de negras para levar para o desempate, né? Tudo bem, eu tô torcendo aqui pro Dubov. E agora é o seguinte, galera, vamos dar uma olhada aqui na partida do Magnus Carlsen contra o Ariantari, que realmente essa foi uma masterpiece para entrar para a história. Agora é o seguinte, pessoal, eu vou derreter aqui, né, daqui a pouco aqui, nem com toda essa força aqui, com o poder do Yoda, nem com poderes mentais aqui, não vai rolar não. Pera aí, segura aí. Pronto, pessoal, agora sim, o que é isso, né? Eu vou derreter daqui a pouco aqui na cadeira. Eu vou falando aqui as partidas, eu vou falando, mas tá ficando quente aqui mesmo. É o torneio ou é o... Não, é o sol, né? O torneio também. Agora, pessoal, Magnus Carlsen contra Ariantari, se preparem para uma masterpiece daquelas. Magnus Carlsen é o confronto aqui de noruegueses, tem as peças brancas e abre aqui com peão dama, D4 foi jogado. Cavalo em F6 pelo Ariantari, C4, E6. Abertura flexível aqui por enquanto. Cavalo C3, bispo B4, a Ninzo Índia. Não é a Bogo Índia. A Bogo Índia é com cavalo, F3, bispo B4, cheque. Não jogue isso, nunca na sua vida. É brincadeira. Olha aí a crítica a Bogo Índia. Mas é porque foram feitos torneios entre engines e sempre dá ruim isso. Essa Bogo Índia sempre dá ruim para as negras, né? Nos campeonatos de engine. Então quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer alguma coisa. Agora aqui a Ninzo Índia tá tudo bem. E3 foi jogado o roque, bispo D2. E aqui C5, Ariantari ataca aí o centro. Magnus Carlsen questiona o bispo. Temos bispo toma, o cavalo fica bem centralizado.
E o Magnus Carlsen segue o desenvolvimento. Cavalo aqui em E2, B6 foi jogado pelo Tari, e aqui D5 abrindo a diagonal do bispo. Bispo vem para casa de A6, peão de C4 atacado. Se preparem na confusão daqui para frente. Magnus Carlsen solta um F3 no meio do nada aqui. O Ariantari fala o quê? Né? F3 costuma expor essa diagonal. Mas tudo bem, por enquanto o cavalo tá aqui protegendo. Mas tem tema tático. Fala, opa, Carlsen aqui pendurou. Segue com cavalo por C3, cavalo por C3 e bispo por C4. Lance brilhante aqui do Ariantari. E entregando aqui o bispo porque ele acabou de, né, recuperar aí o seu peão. Vamos ver então. Aqui a partida segue exatamente dessa maneira. Magnus Carlsen joga com G3 e aqui dama por C4. Agora, pessoal, olha bem para essa posição. Falando bem sério, olha bem para essa posição. 7 peões para cada um. Na verdade, não. 2, 4, 6, 8. O Ariantari ganhou um peão. 2, 4, 6, 7. O Ariantari ganhou um peão. Tem um peão a mais contra o Magnus Carlsen. O Carlsen não pode fazer o rock. O que você jogaria nessa posição? Falando bem sério aqui. Acho que eu jogaria aqui um dama E2. Né? Dama E2, propor trocas. Aqui o Ariantari poderia tomar. Daí aqui eu ia jogar um torre aqui para pressionar o peão. Poderia seguir dessa maneira, né? Pode seguir assim, ó, com D4 aqui talvez. Peão toma. Poderia seguir a partida dessa maneira. Pretas aqui melhores. Um peão a mais. Boa posição. Provavelmente eu ia ter que lutar muito nessa partida para empatar, né? Eu de brancas aqui, né? Provavelmente é isso que ia acontecer. O Magnus Carlsen não, ele tem uma ideia diferente, é que só tem um lance que é bom aqui nessa posição. Só tem um lance que é bom aqui nessa posição. E o Magnus Carlsen contra H4, o único lance. O Magnus Carlsen consegue fazer a leitura perfeita dessa posição e entende que ele tem compensação pelo peão a menos, começando um ataque na ala do rei. Ok, a partida segue com E por D5. Magnus Carlsen segue com cavalo por D5. E ele tem um rei no centro, uma cobertura de peões enfraquecida, um peão maluco em H4 e um peão a menos. E tá tudo certo a barrinha. Ó. Eu acho que o Carlsen também tá tranquilo. A partida segue com cavalo C6 e o Carlsen fala, opa, pra onde vai sua dama? E o Ariantari agora percebe que tá estranho, né? Porque agora, para olhar. A dama não tem essa casa, não tem essa casa, não tem essa. Não tem essas, não tem essas, não tem essas. Só sobraram essas duas. Qualquer uma que ele for vai levar duplo de cavalo. Puxa vida, mas do nada. Eu achei que ele tava ruim aqui, ele tá ganho. Calma, também não tá ganho. Por isso que essa partida aqui é legal. Porque agora o Carlsen vai perder um monte de peão também. Vamos ver como é que vai ser isso daqui. Agora, Rafa, o Tari também, né? Pagou uma de... né? Não foi legal isso aí, né? Agora, por quê? Ele tinha outro lance pra fazer? Não tem outra, né? Não tem outro lance aqui pra fazer. Então tá difícil mesmo. Se jogar um cavalo A6, tá vindo um H5, sei lá, com torre aqui, ó. Vai perder essa dama de qualquer maneira. Vai levar o que vai jogar aqui, ó? Vamos lá. Torre aqui. Tudo bem, não dá aqui. O cavalo estaria segurando C7. Poderia talvez tentar seguir dessa maneira, né? Ainda assim, eu acho que o Carlsen ia acabar encontrando algumas coisas aqui. Dama C2, sei lá. Só da próxima partida, se eles quiserem jogar assim, a gente descobre o que iria acontecer. Agora é o seguinte, cavalo C6 foi jogado, B3. E o Ariantari não tem aonde colocar mais a dama, segue aqui com dama em A6, cavalo C7 dá o duplo, o Tari fala, pera um pouquinho, dama em A5 com cheque. Olha o rolo agora que eles aprontam aqui. B4 ataca a dama, C por B4, deixando a torre. Cavalo por A8 foi jogado, B por A3, dando cheque. Carlsen cobre aqui de dama, ataca a dama do Tari. Temos torre por cavalo e agora a troca de damas. E aqui cai o peão de A3. Pessoal, olha essa posição, coisa maluca, porque ainda segue com o cavalo C4. O Carlsen tem uma torre atacada, o peão atacado. E o Carlsen segue com o melhor lance da posição. Qual? Jogar a torre, atacar o cavalo. O que é pra fazer aqui? Não, torre A6. Bloqueando aqui, isso aqui é prioridade, esses peões, e entregando o peão de E3. Pessoal, sinceramente, olha uma posição como essa, eu não sei quem tá melhor. Porque você fala assim, duas torres melhores que torre e cavalo, tudo bem, mas 3 peões a mais para as negras, né? Vamos ver como segue. Rei F2, o problema é todo esse, a continuação é sempre dinâmica a favor das brancas aqui. Cavalo volta e agora a torre de H em A1 e vai cair o peão de A. Aqui também tinha umas ideias de jogar tipo torre C1, ó, parecia até ser legal, né? Porque aí se jogasse um cavalo B4 tem torre por A7,
por conta de temas de checkmate na fileira do fundo. No entanto, não é o melhor lance segundo computadores. As pretas podem jogar um rei F8, elas não precisam jogar cavalo B4 e, na verdade, aqui você tentou dar um golpinho e não progrediu muito. Você vai acabar jogando torre A1, né? Então o Carlsen já joga o torre A1 direto. A partida segue com o rei F8, Carlsen captura o peão. Bora jogar esse final. Então o Magnus Carlsen tem 2 peões a menos aqui. Segue com torre B7, olha a Masterpiece. H5 foi jogado. O que jogar aqui? Você fala assim, eu não vou mais trocar nenhum peão, porque se trocar todos os peões vai sobrar minha torre só. E as pretas com um monte de peão, eu vou ter que sacrificar a torre. Eu não sei, não vai dar boa isso. Não, o Carlsen não tem medo disso não. Segue com G4. Isso aí ele fala, isso aí é historinha. G4. G6 foi jogado pelo Tari. Torre B8. Torre B8? Cara, por que torre B8? Por que não rei E2? É muito difícil, esses finais são muito difíceis, né? Agora o Carlsen ele joga torre B8 por uma simples razão. Ele quer trocar aqui em H5 e ir para cima do peão. A partida segue com torre B8, portanto, rei D6. Carlsen joga primeiro com rei G3. Rei G3? Não era para levar o rei para esse outro lado aqui? Não, não, ele leva para lá. São essas pequenas decisões, vocês entendem isso? São essas pequenas e micro decisões que fazem toda a diferença em finais, né? Para onde eu vou com a minha torre? Para onde eu vou com o meu rei? Para que lado eu vou, né? Essa leitura precisa é que faz a diferença. E o Carlsen até agora acerta tudo. F5 foi jogado, o Ariantari já não tem a mesma leitura. Era preciso jogar rei C5, rei D4, avançar com o rei aqui na posição. Jogou com F5, Magnus Carlsen segue com o peão, toma em H, traz a torre para H8, permitindo F4, cheque, rei F2, e agora cavalo em F6, o Tari protege o seu peão. Magnus segue tranquilamente, rei E2, assobiando. Magnus Carlsen está assobiando aqui. Passeando. Rei E5 foi jogado. Rei D3 jogado aqui pelo Magnus Carlsen. D6, o Ariantari vai tentando fazer uma fortalezinha, alguma coisa. E o que jogar aqui de brancas? Torre H6, mantendo o cavalo atacado e o peão também. Ok, D5 foi jogado, o Carlsen segue com torre G6, se infiltrando um pouquinho mais aqui, ó. Também pode vir para cá. B5 foi jogado, o Carlsen dá o cheque. O rei vem para casa de E6 e agora rei C3. Não pode jogar aqui, não pode jogar lá. Cavalo não pode sair. Percebem o que o Carlsen faz? Ele não tenta ganhar peão, não sei, ele tenta deixar o adversário sem lance. É isso, ele vai tirando lances do adversário. A partida segue com o cavalo D7. Ok, vai ali, abandonou a defesa do peão já. E aqui é o seguinte, é muito fácil de você jogar um torre por H5, vai levar um contra-jogo. Final perigosíssimo. Isso aqui, ó, olha o que aconteceu com a dona Barrilda, né? Então aqui é muito fácil de errar. É na corda bamba. Magnus Carlsen segue com o melhor lance da posição, rei D4. E agora é o seguinte, existe uma sobrecarga para cima do peão. O Tari segue com o cavalo F6, protege as duas coisas. E o Carlsen segue com torre G7. Torre G7 agora já elimina a possibilidade aqui de jogar um cavalo D7. Tá vindo torre H7. Aí o cavalo F6 de novo. Né? O Magnus Carlsen vai fazendo isso. Vai ganhando alguns tempos. Pode jogar agora um torre A7. Não vai ser muito diferente do que aconteceu na partida. Aqui B4 foi jogado pelo Ariantari. E o que jogar nessa posição? Ele começou a disparar esse peão. É sério, o que você jogaria nessa posição? Sendo bem sincero, você jogaria a torre B7, não jogaria? Eu também. Isso aqui empata. Torre B7 aqui joga tudo por água abaixo. Tudo vai pro ralo. Olha, vai pro ralo mesmo aqui a barrinha descendo. Vai pro ralo. Porque as pretas têm contra-jogo. O ponto todo é esse. É sempre o contra-jogo pra cima de F3. Sempre vai ter esse contra-jogo. E vai dar ruim, ó. As pretas vão ficar enrolando aqui, passa o rei pra cá, né? E vai. E no final das contas aqui, com muita análise, a gente percebe que, de fato, se você põe essa posição nas table bases, isso aqui é uma posição de empate. Significa que empataria nessa posição? Não, mas significa que com um bom jogo as pretas podem empatar. E olha, se não tomar cuidado, podem até ganhar. Por isso, pessoal, não dá pra jogar torre B7. O melhor lance é torre A7, jogado pelo Magnus Carlsen. E ele não demorou muito para encontrar esse lance, foi bem rápido, na verdade. E a ideia é tentar tirar o rei da defesa do peão. É genial, porque torre B7, depois de cavalo D7, não tem torre B6. Mas torre A7, depois de um possível cavalo D7, tem torre A6. Esse é o ponto todo. A partida segue com cavalo G8 pelo Ariantari. E agora sim, torre A6, cheque,
rei F5 e aqui cai o peão de D5, objetivo conquistado. B3 tenta disparar o peão, Magnus Carlsen joga com torre B6, cavalo E7, cheque, o rei vem para C4 e aqui cavalo G6, Ariantari encontra um contra-jogo, parece que finalmente ele vai conseguir um contra-jogo contra o Carlsen, mas nessa posição, meus amigos, Magnus Carlsen joga aqui uma sequência de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar a sequência de arremate, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado e acredito que você tenha encontrado. Torre por cavalo, é isso, meus amigos. Não dá para disparar o peão, você pode jogar simplesmente a volta aqui da torre. E aqui a partida seguiu com rei por torre, mas depois de rei por peão, meus amigos, Ariantari, sim, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Fala assim, como assim, Rafa? O Carlsen jogou tudo isso, foi bem legal, mas no final terminou rei 2 peões contra rei 2 peões, empatou. Tá errado no chess.com aí, no DGT aí, saiu errado que as brancas venceram. Isso aqui é empate. Não é empate, galera, por conta de uma questão de finais aqui, né? O ponto todo é que não importa da maneira com que as pretas joguem, as brancas vão conseguir ganhar aqui a oposição. A oposição de reis é um tema de final aqui. Passa o rei para o outro lado, ganha a oposição de novo, vai fazendo essa manobrinha de flanqueamento que chama outflanking em inglês, vai fazendo o flanqueamento. E aqui, por conta do flanqueamento, a posição das pretas desmorona e as brancas têm um final completamente vencedor, né? Aqui você vai disparar o peão, o rei não consegue mais vir para cá, tem que ir lá para longe e aqui você faz o que você quiser. Aqui deve ganhar, né? Aqui ganha mais rápido, eu acho, né? Aqui é mais direto. Você vai trazendo o rei, pode botar o rei na cesta, ó. Rei na cesta do peão ganha sempre, né? Aqui você vai ganhar. Aqui você pode jogar até um rei G7, deve ganhar também, né? Ganhando. Ó, Rafa, não vai estragar a partida do Carlsen aí, hein? Ele foi ao banheiro, ele volta lá, você deixou um peão passado pro cara, um não sei o quê. Ó, cuidado, hein? Pronto, vai, vamos jogar aqui seguro, ó. Pronto. Vai afogar o rei do Ariantari. Magnus Carlsen fez mais uma masterpiece aqui contra o Ariantari. Masterpiece, ele deu aqui 99% de precisão no chess.com com 3.500 de performance aqui, essa partida do Magnus Carlsen, e tá sendo recorrente isso no torneio, né? Então, realmente, jogando de uma maneira espetacular aí, Magnus Carlsen. Copa do Mundo da FIDE 2023 pegando fogo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!